Olá a todas e a todas. Na verdade, agora a gente inicia uma relação entre o que a série apresenta e o que a gente pode associar ao conteúdo que a gente está vendo em aula, né? Na verdade, o Sitpunct ou o Goloso em português aí, ele se passa em um local onde, se a gente for observar, né, por questões de própria biologia mesmo, a gente vai ver que tem interesse até mesmo com uma técnica. Hoje em dia se falou muito por causa do um teste para fazer o diagnóstico de Covid, que é o RT-PCR, o PCR para o teste do Covid, que foi, digamos assim, o teste modelo padrão ouro, vamos dizer assim, de uma forma geral. O que acontece? Esse teste, né, o criador dele até recebeu o prêmio Nobel em 1993 por causa da técnica. A gente vai entender, né, qual é a relação então da série, e a sua, né, e a aplicação do teste de PCR. Né? Então vamos, primeira coisa, assim, né, uma imagem logo no início de quem assiste, né, verifica isso aqui, né, o Yellowstone National Park, né, esse parque, né, de Yellowstone, né, um parque nacional americano, mas qual a importância dele no desenvolver até mesmo da técnica do PCR, né? Para vocês entenderem assim o que é o PCR numa forma geral, assim, para o pessoal entender, ele é um método para multiplicar ou amplificar genes para uso, né, em laboratório. Então, se tu tem uma amostra muito pequena de material genético, então tu precisa amplificar, ampliar essa amostra, né, para poder fazer alguma análise. A mesma situação que eles fazem com a questão do Covid, né, através lá do exame que é coletado através de um cotonete, né, no orifício nasal ali, tu pega, tu amplifica muitas vezes que tu permite verificar o material genético, a presença de material genético do vírus na pessoa, né? Essa é a ideia geral, assim, da técnica de PCR, tá? Aqui, ó, só para vocês acompanharem, isso aqui é um vídeo curto, mas ele explica muito, na verdade, da utilização do PCR de uma forma prática. Só para vocês aqui. Existia uma família, Dona Carina, seu Roberto e o filho dos dois, João. Entretanto, seu Roberto desconfiava da paternidade de João. Ele pensa que Daniel, o padeiro, poderia ser o pai de João. Para sanar a dúvida de seu Roberto, foi realizado um teste chamado de PCR. O PCR, Polymerase Chain Reaction, ou reação em cadeia da polimerase, é um teste biomolecular utilizado para paternidade, perícia, diagnóstico de câncer e entre outros. Primeiramente, é feita a amplificação do DNA, onde, em um termociclador, é adicionado um ependórife com DNTPs, TAC polimerase, tampão e primers. Em torno de 95 graus por 5 minutos, ocorre a desnaturação do DNA. Por 1 minuto, a 50 graus, ocorre o anelamento. E por fim, a 72 graus, por 1 minuto, ocorre a extensão. Estes 3 passos repetem-se por 30 ciclos. E tem por objetivo multiplicar em bilhões a sequência alfa. A verificação dos resultados dá-se por meio da eletroforese. Os fragmentos são amplificados em um gel de agarose. O DNA que é negativo correrá para o polo positivo. A última etapa é a visualização dos resultados. Normalmente, usa-se brometo de etídio para obter a coloração das moléculas, e seus resultados são lidos em luz ultravioleta. Mas cuidado, pois brometo de etídio é altamente cancerígeno. Como pode ser observado com a visualização dos resultados? Que Daniel, o padeiro, não é o pai. E assim, através do teste de PCR, foi sanada a dúvida de seu Roberto. E então a família continuou feliz. Bom, pessoal, isso aqui foi uma explicação, uma forma geral, até uma forma animada para entender, né, a utilização do PCR, né, até a questão de como é que ele funciona, e vocês observaram que apareceu ali entre, né,
a elaboração, uma enzima, né, ataque polimerase ali. E se vocês observarem, né, tem um DNA, um material genômico ali, tu precisa amplificar aquele fragmento. Então tu tem aquelas 3 etapas ali, que é a desnaturação no primeiro momento, o anelamento, né, e a extensão. E para acontecer isso aí, tu tem que ter uma diferença de temperaturas. E se a gente for observar assim, normalmente as proteínas se quebram ou elas desnaturam. Deixa eu botar aqui uma outra imagem que aparece a questão, né, da modificação da temperatura. Então, as proteínas no corpo humano, elas têm que seguir, né, a faixa, né, de temperatura normal do corpo, que é em torno de 36, 37 graus. Né? Ao ponto que quando uma febre se estende demais, ela é prejudicial porque ela desnatura, de uma forma geral, todas as proteínas do sistema nosso, do corpo humano. O que acontece? Né? A desnaturação, anelamento e extensão acontece em altas temperaturas e o que faria a gente, na utilização, né, de uma outra enzima, aí é desnaturar. Essas altas temperaturas que tem 40, 50 ou de 100 a 125 graus Fahrenheit, dependendo, né, da literatura que vocês estão usando aí. Mas é uma versão muito especial dessa DNA polimerase, que é usada no PCR, que pudesse, né, suportar, digamos, essa alta temperatura. E aí que entra a questão, essa enzima foi isolada, né, a partir de uma bactéria. Essa bactéria que tem né, segue o nome aí, né, no termos aquáticos, ela é encontrada apenas em fontes de água quente, foi descoberta nos geysers, no parque, que envolve até a própria série lá, que é o Yellowstone. Né? Então, vocês podem observar que nas águas ali, que a temperatura fica em torno, né, acima, ou, né, um pouco mais do que 90 graus Celsius, ou 125, 165 Fahrenheit, dependendo da literatura. Então, essa TAC polimerase que é utilizada para fazer, né, o PCR. Essa enzima que foi obtida através dessa bactéria encontrada lá no parque. Então, vou voltar aqui na imagem do parque, tá? Para vocês terem uma ideia. Tá? E até algo bem interessante, olha só. Esse livro aqui é um livro de 6º ano de ciência e a capa é o próprio Yellowstone, né? Digamos lá, esse prisma aqui, né, que é esse verdadeiro arco-íris, né, que circunda toda uma determinada região ali. Então, só para o pessoal salientar, né, bem interessante a questão da onde se obteve essa bactéria, essa enzima, né, através dessa bactéria. Também algo bem interessante, porque se vocês observarem no seriado em si, né, ele envolve muita questão do estudo de híbridos, né, até o nome do menino vem, né, de uma questão, de uma análise genética aí, né, e outra questão que envolve bem o uso, né, da biotecnologia e a questão do vírus, né, no caso ali, claro, é uma alegoria, mas lembra muito o que a gente vivencia hoje em pandemias, porque tem a questão do uso de máscara, a questão do álcool em gel, o distanciamento. Isso é um período ainda pós todo o problema que aconteceu ali na questão. Então lembra muito o que a gente vivencia, claro, com um grau de fantasia em alguns aspectos aqui, mas vale muito descobrir o Yellowstone, sua importância para o PCR, e até mesmo porque o PCR se tornou bem conhecido por fazer parte do exame padrão ouro, para identificar, né, esse vírus, né, no ser humano.